Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui nossos estudos? Hoje a gente vai fazer alguns exercícios relacionados a movimento retilíneo uniformemente variado. Vários concursos, tá? A gente não pegou só CESP, a gente pegou outros concursos para poder discutir alguns temas com vocês. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, exercícios. Pessoal, nesse primeiro exercício aqui, quero que você atente-se pelo seguinte. Primeiro é da prova da CESP, prova do DETRAN, Pará, engenheiro mecânico, mas é uma questão interessante, tá? Que ela diz o seguinte: considere que a distância S metros percorrida por um automóvel a partir do repouso seja expressa pela função S de t é igual a 0,7t quadrado, e t é o tempo em segundos. Nesse caso, um automóvel terá a velocidade de 20 metros por segundo em t igual a quanto? Ó, o que você precisa fazer para resolver esse exercício é simplesmente escrever a equação completa. S de t é igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. Lembra que eu falei para você que essa equação praticamente não cai, né? Em provas da Polícia Rodoviária Federal nunca apareceu, a CESP nunca cobrou. Mas a CESP cobrou em 2006, no Detran do Pará, para engenheiro, esse tipo de questão. Então, existe na banca da CESP, sim, né? No arquivo de questões, esse tipo de questão. Então, é importante a gente ficar bem atento. Gente, S0 sumiu da equação. Por quê? Porque ele vale zero, tá? Ele parte do repouso, velocidade inicial é zero, então isso aqui sumiu da equação. Então, a nossa equação lá de cima, ela se resumiu a isso. S de t é igual a t quadrado sobre 2. E o que é esse AT quadrado sobre 2? Ele é o 0,7t quadrado. Então, se a gente igualar esses dois sistemas, certo? E eliminar o t quadrado, você descobre que a aceleração do sistema é igual a 0,7 vezes 2. Isso vai dar uma aceleração de 1,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Fizemos aqui a aceleração. Feita essa aceleração, pessoal, agora é simples. Por quê? A partir do momento que eu conheço a aceleração, ele quer saber o tempo em que o automóvel vai ter 20 metros por segundo. Você vai fazer V igual a V0 mais AT. E olha só, V é o que ele quer. Velocidade inicial, ele falou, partiu do repouso. A aceleração, 1,4. E você vai descobrir para mim o tempo. Beleza? Feito isso, pessoal, o tempo vai ser 21 dividido por 1,4. E se você fizer sua continha aí, você vai encontrar 15 segundos. Viu? Então é muito importante. Outros cursos, outros professores podem falar assim para você, olha, essas fórmulas, a CESP é muito de boa, tal. E, gente, melhor você ir mais preparado, um nível acima, que você ser pego de surpresa durante a prova. Beleza? Vamos em frente. Mais uma questão aqui para você. Essa questão é do Instituto AOCP, 2019. É prova para professor de física, tá? Embora seja uma prova para professor de física, você vai me dizer assim, mas eu não vou prestar professor de física. Policial Rodoviário Federal, o nível da questão aqui é muito parecido com o que a CESP cobra, tá? E a gente diz o seguinte nesse exercício, dê uma olhada. Um objeto cujas dimensões são desprezíveis está se movimentando em linha reta em uma superfície perfeitamente plana e horizontal. Em determinado instante, a sua velocidade aumenta 6 metros por segundo em um intervalo de 2 segundos constantemente. A velocidade em que o se movimenta no instante de tempo t0 era igual a 40 metros por segundo, qual será a distância percorrida por ele durante 10 segundos? A gente tem uma série de informações aqui e isso é uma estratégia para você aprender a resolver questões de física. Olhar primeiro para as informações. Então, olha só, eu tenho um objeto, as dimensões são desprezíveis, isso não importa, ele está se movimentando em linha reta numa superfície perfeitamente plana e horizontal. Em determinado instante, a velocidade aumenta 6 metros por segundo em um intervalo de 2 segundos. Ou seja, ele teve uma aceleração. E essa aceleração fez a velocidade variar 6 metros por segundo em um tempo de 2 segundos. Isso vai dar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Aí ele fala o seguinte, se a velocidade em que se movimenta no instante t0 era de 400 metros por segundo, ou 40 metros por segundo, então a velocidade inicial
40 metros por segundo, qual será a distância percorrida por ele em 10 segundos? Ele quer saber a distância. Né? Primeira coisa que você tem que saber a velocidade final, para depois você verificar a distância. Lembre-se que a gente falou para você o seguinte. Primeira coisa que você pode verificar. V igual a V0 mais AT. Para você descobrir a velocidade final que ele vai ter. Olha só. Velocidade final é a velocidade inicial, que é 40, mais 3 vezes 10. Ele vai chegar a uma velocidade, pessoal, de 70 metros por segundo. Beleza? A partir disso, que ele chegou em 70 metros por segundo, você vai fazer o seguinte. Vai fazer aquela relação que a gente falou para você. Soma as velocidades da velocidade média. Ok? E aí você vai ter como calcular a distância. A velocidade média é o quê? 70 mais 40 dá 110. 110 dividido por 2 dá 55 metros por segundo. Essa é a velocidade média. A partir da velocidade média, a distância é a velocidade média vezes o tempo. É 55 vezes 10. 55 vezes 10 dá 550. Marca a alternativa e corre para o abraço. Muito tranquilo esses exercícios, pessoal. Você tem que dominar, vocês precisam dominar esse tipo de assunto. Saber desenvolver essas equações, porque é a partir disso. E perceba, estão tudo dentro daquelas equações que a gente trabalhou nas aulas iniciais, né? Vamos lá? Próxima questão. Também professor de física, mas olha só. Um veículo tem sua velocidade aumentada de 20 para 30 metros por segundo no intervalo de tempo de 10 segundos. Assinale a alternativa que apresenta a velocidade média. Pessoal, velocidade média, eu não preciso nem saber o tempo que levou para acelerar. Né? Para calcular a velocidade média, se a aceleração for constante, é V1 mais V2 dividido por 2. Isso só se a aceleração for constante. No caso aqui, gente, é só você fazer 20 mais 30 e dividir isso por 2. Você vai calcular uma velocidade média aí de 25 metros por segundo. Muito cuidado, porque a CESP, ela tem questões assim, ó, muito diretas, muito fáceis, mas que às vezes o aluno se confunde. Essa daqui não podia ter se confundido, beleza? E a última questão aqui, gente, que a gente vai resolver com você, essa já é uma questão FUNESP, tá? Também de educação básica, 2, ciência, mas que está no mesmo nível. Senhor, mas não tem questões, estou deixando da Polícia Rodoviária Federal para a gente resolver uma resolução geral lá das provas anteriores, tá? Mas vamos trabalhar essa questão aqui contigo, beleza? Faz parte da nossa preparação. X é igual a 20t mais 2t quadrado de um movimento qualquer, né? Essa aqui é a equação horária. Sendo que x representa a posição em metros e t o tempo em segundos. No exato instante de um segundo, os valores da velocidade e da aceleração respectivamente quanto? Percebeu? Ele só quer que você substitua na equação o tempo de 1 segundo. Então, se você substituir o tempo de 1 segundo, você consegue desmistificar esse problema. Só que tem pegadinha sim no exercício. Por quê? Ele pergunta nesse exercício o seguinte. Tá, considere que a equação representa um movimento de qualquer, seja x que representa a posição, t o instante, segundos no instante de 1 segundo, os valores da velocidade e da aceleração quanto? Perceba comigo o seguinte, a aceleração não muda, mas a aceleração não é 2. Porque se você pegar a equação S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. Aquele número 2 está dividido por 2. Então aquele número ali é 4, porque 4 dividido por 2 dá 2. Então a nossa aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Com isso você já responde a questão. A velocidade é 24 metros por segundo. Beleza? Mesmo assim, você poderia ter calculado. Você poderia fazer 20 mais 2 vezes 1 ao quadrado dá 2. O deslocamento deu 22 metros. Beleza? Sabendo que esse deslocamento é de 22 metros, a gente poderia ter feito V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. 22 metros vezes 2 vezes 4 dá
8. Então vai ficar 8 vezes 22. Mais o V0 era 20. Então vai ficar 400, porque é 20 ao quadrado. Ok? E aí a gente resolve a velocidade final. Aí você fala, nossa, professor, daria todo esse trabalho? Daria. Você ia chegar em 24, porque isso vai dar 166 mais 400, vai dar 576, e a raiz de 576 é exatamente 4. Mas eu não precisava, percebe? Que eu fiz a leitura só da aceleração, eu já resolvo o problema. Provas de concurso, sim, pessoal. Você fazendo a leitura de um determinado elemento, você evita fazer equações, fazer contas. Então fica a dica para resolver esse problema, beleza? Então nessa aula, nós vimos aí uma série de resoluções. Exercícios CESP, que foi o primeiro, outros exercícios específicos aí do assunto que a gente está estudando. E aí, na próxima aula tem uma lista para você. Acha essa lista, resolve ela, ok? Logo depois tem o arquivo do gabarito. Confira as suas respostas. Importante estar se preparando para a sua melhor prova. Beleza? Um grande abraço, galera, e até o nosso próximo encontro.